Olá a todos, sejam bem-vindos, né, a mais um episódio aqui do Talk Pharma, né? E a gente está aqui somos alunos do PET, aqui, eu, Thiago Albuquerque, né, o Luiz aqui e a Vitória, né, juntos aqui. E com um convidado aqui, o Vinícius Soares, né. Vinícius, você pode se apresentar um pouco para a gente aqui, né, e estar trazendo a respeito da sua carreira, do seu meio profissional em si, para a gente aqui. Então, gente, tudo bom? Meu nome é Vinícius Soares, sou formado pelo FAM, farmacêutico generalista da turma de 2022, recém-formado. Estou começando minha carreira profissional agora, né? Mas já fiz uma pós-graduação em infectologia, farmácia clínica e hospitalar em infectologia, né? Hoje sou mestrando pelo PIBGIBA, Programa de Pós-Graduação em Imunologia Básica e Aplicada. E desde o ano passado assumi um serviço no cargo público de farmacêutico generalista, né? Em uma unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, lá na Zona Leste, né? Em um postinho de porte 4, né? Unidade Dr. José Amazonas Palhano, né? Uma das grandes unidades da Zona Leste. E tenho desenvolvido trabalho como farmacêutico na unidade, né? Ao longo da graduação, né? Tipo, durante toda a minha carreira profissional, que começa durante a graduação também, né? Tive uma experiência muito grande, quase completa, na análises clínicas. E hoje desempenho um trabalho na área de medicamentos, né? E a convite de vocês, né? Em falar um pouquinho dessa experiência e como essas duas áreas acabam se cruzando, né? Que eu acho de uma maneira muito incrível. Tá. No episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a importância de interpretação de exames laboratoriais, né? Para atenção primária, né? E agora o Doísa vai estar falando um pouco aqui da contextualização desse assunto, desse tema, né? Então, Vinícius, a gente tem que falar sobre a importância do farmacêutico nessa área e a gente queria saber a sua visão sobre isso. Falando sobre a atuação do farmacêutico, né, e da minha graduação também, né, da graduação que vocês também estão fazendo, hoje em dia já não cabe mais a gente separar o farmacêutico naquelas caixinhas que a gente costumava conhecer, né? Hoje em dia você pouco vai ver, por exemplo, farmacêuticos novos saindo com a denominação de farmacêutico bioquímico, por exemplo, né? Que existe, né? Ainda existem essas denominações, mas que é uma coisa que, enfim, o Ministério da Educação tem preconizado não fazer mais, né? E o nosso curso, né, o curso da UFAM, ela forma hoje farmacêutico generalista, né? No intuito de realmente quebrar todas essas caixinhas e formar um farmacêutico único, né? Um farmacêutico único que consegue fazer essa integração dessas áreas. E eu sou fruto dessa unificação desse currículo, né? Da formação desse novo farmacêutico. Como falei, né, a minha graduação, durante o meu desenvolvimento na graduação até hoje no mercado de trabalho, né? Participei muito da área de análises clínicas, né? Sempre estive envolvido muito com análises clínicas. Eu acho que todas as matérias que a gente vê durante a graduação sempre foram minhas paixões, né? Tipo lá, imunologia, bioquímica, é o grande terror de todo mundo, continua sendo depois que você é formado. Análise clínica na microbiologia, né? A bacteriologia, a micologia, mas a matéria que é o meu xodózinho, assim, que eu falo que é até hoje, né? É a virologia, é a imunologia, né? Aí você fala, tipo, poxa, como assim? Você tá, tipo... Fala que essas são suas paixões, né? E continuam sendo mesmo. E hoje em dia você trabalha no contexto de atenção primária à saúde, no quesito no setor de medicamentos, né? Você fala como que essas duas áreas possivelmente possam se integrar, né? E aí eu falo para você que a minha formação, ela força a gente a pensar fora dessas caixinhas, né? Que a gente consiga ver a saúde do paciente para além do exame ou para além da atenção do medicamento, né? A gente está vendo que é um paciente que fez um exame e que precisa de um medicamento. Mas mais do que isso, do que precisa uma orientação de um profissional farmacêutico. Então a minha ideia de trabalho hoje em dia é conciliar essas duas coisas. É claro que durante na minha rotina de trabalho existem vários percalços, vários desafios, né, diários de conseguir fazer e conquistar esse êxito, né, de dar essa atenção farmacêutica para o meu paciente. Pelo concurso que passei, né, sou concursado pela Secretaria Municipal de Saúde, o farmacêutico ele atua durante 20 horas semanais. Você fala, poxa, isso é bom, né, uma carga horária pequena e tal. Mas divididos durante a semana ficam 4 horas diárias, né?
E nessas 4 horas diárias, você tem que se desdobrar para fazer tudo isso. E, se possível, que eu acho que é uma preconização minha, né? Dar a atenção que o paciente precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma consulta farmacêutica no contexto de análises clínicas, uma consulta farmacêutica ela pode durar muito tempo, né? De 10 minutos, 20 minutos, porque senão 1 hora, né? Dependendo da questão. Então, imagina, se eu tivesse 1 hora para gastar com um paciente, eu só atenderia 4 pacientes durante o meu dia. E isso está longe de ser a realidade do serviço farmacêutico, né? O paciente precisa dessa atenção. Então acaba que a gente tem que se desdobrar, de certa forma, de integrar esse cuidado com o paciente, com todas as outras demandas administrativas também que a gente tem que fazer, demandas de gestão, né? E ainda assim tentar oferecer o melhor para o paciente. No contexto de saúde pública, a gente está falando de paciente que utiliza o SUS. O SUS na esfera municipal, o paciente que chega na casinha, chega na UBS, chega no postinho, e a gente tem que entender primeiro o contexto dele, né? Quem é esse paciente que está chegando lá comigo, né? E você vai ver que na rotina desses profissionais como eu, a gente ouve muito, por exemplo, a profissional ABC, profissional médico, enfermeiro, assistente social, nutricionista, não me explicou o que eu tenho que fazer. Não me explicou, por exemplo, como eu tenho que tomar meu medicamento. E você fica com dor no coração, fala tipo, não, com certeza, vamos lá. E quando eu falo dor no coração, é realmente o sentimento, não é que quando eu faço a consulta farmacêutica, eu esteja bancando bonzinho, assim, né? É meu trabalho da assistência, é meu trabalho dessa atenção para ele, né? Só que, como eu falei para vocês, existem muitos percalços. E também, eu acho que é bom salientar que ainda existem gestores que não são muito felizes com a nossa atuação. Porque, teoricamente, a gente está gastando tempo que era para estar cuidando de coisas administrativas, cuidando do paciente. Então, você acaba sendo invisibilizado nessa questão de o paciente já passou com o enfermeiro, já passou com o médico, por que o farmacêutico tem que fazer consulta, sabe? Então, o contexto de trazer o paciente para fazer uma atenção farmacêutica é um contexto que ainda causa muito embate, né? E comentando um pouco sobre isso, eu conheço uma farmacêutica, né, ela já tem formação, já tem um bom tempo aí atuando, acho que ela já tem trabalhando uns 10, 15 anos. E aí teve ela conversando com ela, né, ela acabou me contando desse caso. E teve um dia que, eu não sei se ela estava de férias, ou pediu uma licença, algo assim. E aí ela não pôde estar na farmácia. E aí, como eles fizeram? Porque, no caso, são só 2 farmacêuticos, né? Um na manhã e um à tarde. E aí, já que ela não estava, o que eles fizeram? O diretor, não, a farmácia tem que funcionar. Pegou algum acesso, botou na farmácia e mandou a farmácia funcionar. E aí, parece que a farmacêutica da tarde te disponibilizava o acesso dela. Porque, quem não sabe, né, você faz tudo isso, essa parte da dispensação dos medicamentos, no sistema específico do SUS. E aí, para qualquer dispensação de medicamento, tem que ir para esse sistema e fica lá registrado. Então, para registrar, é no nome de cada farmacêutico. Então, se der algum BO, no login daquele farmacêutico. E aí foi exatamente isso. Essa farmacêutica disponibilizava, e aí ele pegou o login, deu para essa pessoa, não sei se era enfermeiro, se era só um ACS, um técnico, mas não era um farmacêutico. E mandou a farmácia funcionar. E aí não pegou receita direito, deu um BO, não pegou receita direito, tinha que ficar, porque alguns medicamentos você tem que ficar com a receita, que tem a questão da receita azul e tudo mais. Enfim, deu maior confusão. Caiu o BO pra cima dela, porque achando que foi ela que dispensou errado, sendo que o trabalho dela é impecável. E ela falou, não, pode puxar no sistema. O meu login é só meu e eu não disponibilizo pra ninguém. Pode puxar, porque não foi eu. Então, questão tem muitas pautas aí que mexem muito, né? Falando primeiro sobre a questão de organização de farmácias, né? A farmácia, ela acaba se encontrando em unidades que vão além da unidade grande que tem farmacêutico. Existem outras unidades, pequenas unidades, que disponibilizam uma lista pequena de farmacêuticos, né? A ideia que a gente está tendo, inclusive foi um dos intuitos dessa chamada, desse último concurso, o concurso que eu entrei, é mostrar que precisa ter farmacêutico nessas unidades. Que o profissional farmacêutico ele precisa estar presente na dispensação de qualquer medicamento. E isso ultrapassa vários assuntos, no sentido de
não só a questão legal, né? Porque existe uma legalidade por trás. Portaria 344/98, que fala sobre a dispensação de medicamentos controlados, ela fala ali bonitinho, atividade exclusiva do farmacêutico dispensar esses tipos de medicamentos, né? E não só pela questão da legalidade, mas principalmente pela atenção ao paciente. Quando a gente dá um medicamento para o paciente, ele precisa ser orientado sobre qual medicamento que ele está tomando, como ele tem que tomar e possivelmente por que ele vai tomar, né? É uma das coisas que a gente trabalha, por exemplo, quando a gente fala sobre adesão. Falar sobre um pouquinho também, que você comentou, sobre essas questões de gestores, que muitas vezes não são farmacêuticos, e que acabam achando que o serviço de farmácia tem que se desenrolar do serviço da maneira que for, né? Coloca funcionário A, B, C, D, funcionário que não entende nada sobre a área de medicamentos, e torcer para o melhor. Fala, tipo, é só ler a receita, ver são 30 comprimidos de losartana, 30 comprimidos de losartana. Mas e qual a atenção que você está dando para o seu paciente, sabe? Tem muitas questões que a gente poderia estar falando sobre isso, mas o que é interessante e que eu acho muito legal, e eu tenho que falar, é que tem gestores também que entendem a necessidade. Então, assim, na minha unidade, eu tenho uma relação muito, muito gostosa com a minha diretora, no sentido de, ela entende que não é qualquer um que entra ali, que trabalhar com medicamento é trabalhar com coisa seríssima. E gestores entendem de uma coisa, entendem de dinheiro. Quando a gente fala, por exemplo, aquele insumo, né, aquele medicamento que está ali é dinheiro, ele fala, não, realmente alguém tem que cuidar. Mesma coisa, sei lá, tipo uma sala de vacina. Aquilo tudo aqui gera dinheiro, gera uma burocracia que eles vão ter que responder depois. Então, foi um dos quesitos que eu tive quando eu entrei. Eu cheguei com a minha diretora e falei, olha, a farmácia está desandando nesses quesitos A, B, C, D. Eu, enquanto responsável técnico, enquanto farmacêutico, eu não posso deixar essas coisas acontecer ou fingir que não está acontecendo. Eu tenho que me respaldar e ainda conhecer quais são as condições de trabalho que eu tenho. Por exemplo, tem muitas unidades que só o farmacêutico trabalha para atender, sei lá, tipo 200, 300 pessoas por manhã. Acontece, né? E acaba que você fica sobrecarregado porque não tem mão de obra para ajudar você. Você não tem como atender esses 200, 300 pacientes sozinho. E isso é só, sei lá, segunda-feira, que o resto de uma semana todinha para você atender. Então acaba desgastando. Então você mostra para o seu gestor a importância de ter profissionais exclusivos para a farmácia, por exemplo. Entendeu? No sentido de trabalhar com medicamento não é um trabalho que você está rotativizando com outras pessoas. Falar sobre também o quão é importante, quando você está conversando com o seu gestor, sobre a autonomia da sua profissão. Fala que, olha, eu sigo regras, por exemplo, eu sigo a portaria 344/98. E eu sei quais infrações podem levar a determinadas consequências. O gestor talvez não tenha feito farmácia, mas eu fiz farmácia. Eu sei como me guia a legislação, né? E é importante você frisar isso da melhor maneira possível, né? Não é chegando, batendo peito e tudo mais. Mas que você conquiste a confiança da sua equipe, né? Da sua equipe, tanto gestor quanto colegas de trabalho, né? Médicos, enfermeiros. Então você vai conquistando esse espaço. E é muito interessante que a gente converse sobre isso, porque apesar de ser serviço público, ainda existem muitos buracos que precisam ser preenchidos. Então, a gente precisa também falar sobre a importância também do aluno, porque durante a graduação a gente não tem muito contato com esse assunto. E durante a sua graduação você teve muito contato ou só foi após? Então, incrivelmente, como eu falei para vocês, a minha graduação todinha foi em análises clínicas. Então, fiz projeto de iniciação científica por muito tempo na análises clínicas, né? Passei 4 anos no Hospital do Câncer aqui de Manaus, né? A Fundação SECOM. Trabalhando com oncologia, trabalhei também no ambulatório, né, fazendo coleta de pacientes, mas viver a atenção primária eu nunca tinha vivido nesse contexto, né? Sempre fui um apaixonado pelo SUS, continuo sendo, graças a Deus. Eu acho que o SUS ele vem com essa proposta de desafio mesmo, né? De modelo humanitário mesmo, né? De atenção e saúde para todos. Mas viver a atenção primária nua e crua nunca tive na graduação. E acaba que muitas coisas que a gente vê durante a graduação, a gente fica muito no teórico, né? Falar tipo, olha, eu sei que a lei do SUS permite que eu faça determinadas coisas, mas quando você chega no serviço público e vê por exemplo, esses buracos que a gente acabou de falar,
Porque fala, tipo, caraca, como que essa coisa tá desandando? Como, por exemplo, eu não tenho uma equipe capacitada para trabalhar só com medicamentos, entendeu? Então, são esses desafios que a gente vê na realidade. Então, não, a graduação ela não me preparou dessa forma. E o que é muito interessante, porque no novo currículo da UFAM, os alunos estão chegando mais cedo comigo. Inclusive, recebi uma última turma de estagiários, né? E eles estão vendo, e principalmente vendo a atuação de como é importante ter farmacêutico na unidade. Que o farmacêutico ele já não está mais no contexto de ser só profissional que se esconde atrás do balcão. E é o que acontece. Nossos colegas, infelizmente, por diversos motivos, aqui eu não estou no sentido de julgar motivo ABC, mas, enfim, por medo de entrar em contato com o público, por despreparo, ou ainda mesmo por cansaço, né? Quer dizer, de desvalorização mesmo, né? Da atuação do farmacêutico. Mas é interessante ver essa realidade um pouquinho mais cedo, para que durante a graduação, né, a gente fortaleça o nosso psicológico para a gente enfrentar o mercado de trabalho. E essa basicamente é uma visão que a sociedade tem do farmacêutico em si, que acaba gerando essa visão de que o farmacêutico fica ali basicamente ali no... Não, só para entregar em de pirona. Isso. Eu vou lá só chegar para ele entregar. Exatamente, eu tava... Vou falar que não tem de pirona, falar, ó, de pirona não tem, moço. Eu tava indo pra casa, né, voltando da faculdade, e um moço começou a puxar assunto comigo no ônibus, um senhor. E aí eu falei que fazia farmácia e tudo mais, aí ele perguntou o que a farmácia fazia e tudo, e eu... o farmacêutico... exatamente. O farmacêutico é o que fica no laboratório, fica responsável por exames, por exemplo, vai pro hospital, ele consegue atuar em vários locais, dispensa os medicamentos numa UBS, a farmácia, aquela pessoa que fica ali no balcão dispensando o medicamento é um farmacêutico. Ele ficou simplesmente chocado. Ele ficou, como assim uma pessoa de ensino superior? Como é que ela faz isso, né? É gato, é ensino superior pra estar E ele ficou assim, abismado. Porque o que a gente mais vê é farmácia de bairro, né? Dispensando de qualquer forma. E pegando seu gancho, né? Falando sobre a importância de farmácia de bairro. Vocês têm noção que cada esquina basicamente tem uma farmácia? Sim. E se tem farmácia, tem que ter farmacêutico, né? Claro que tem muitas que não tem, mas tem que ter. O profissional farmacêutico deveria ser o profissional mais acessível da comunidade. Justamente porque tem uma farmácia em cada esquina, né? E o profissional farmacêutico consegue conter muitas coisas, medidas educativas, né? No sentido de educação em saúde mesmo, que você consegue ter ali na sua esquina de casa. Muitas grandes empresas, né, grandes companhias assim, de farmácias estão se atentando para isso. Tanto que de um tempo para cá a gente tem visto muito o crescimento dos consultórios farmacêuticos em drogarias. E isso é incrível. Porque nem toda farmácia do SUS tem consultório farmacêutico. Eu tenho na minha unidade, graças a Deus. Mas é interessante a gente enxergar o farmacêutico como profissional de saúde. E ainda, eu vou além. Faz pouco tempo que farmácias mesmo, farmácias de bairro, são consideradas como estabelecimento de saúde segundo a legislação brasileira. Pouquíssimo tempo. Mas existem farmácias há quanto tempo? Há muito tempo. Mas teoricamente é o quê? Era só um comércio. E a gente vê essas sutilezas, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, aquele ali é meu cliente. Não, aquele ali é meu paciente. Eu coloco o lucro, muitas vezes a gente coloca o lucro acima da condição de saúde da pessoa que está consumindo seu medicamento, sabe? Então no SUS é interessante que a gente, ao menos que é a minha vivência, né? E que eu acho que deveria se expandir para qualquer lugar, entendeu a pessoa como paciente. Ele está ali procurando as suas orientações de saúde, né? Então vai para além do lucro que ele vai te dar de qualquer forma, né? É interessante a gente ver as unidades de saúde, né? As farmácias de bairro como unidade de saúde, né? O farmacêutico como um profissional mais acessível para essa população. Então, Vinícius, outra pergunta. O profissional farmacêutico ele participa diretamente lá na atenção básica, mas a gente tem que saber como desenvolve o cuidado personalizado do farmacêutico nesse paciente. O cuidado farmacêutico quando a gente estuda na faculdade, por exemplo, sobre o ciclo da atenção farmacêutica, da assistência farmacêutica, né? Só te interrompendo aí, eu fiz agora nesse último período, né, exatamente essa matéria.
Na verdade, não essa matéria, mas... Assistência ou atenção? Não, na verdade era gestão farmacêutica, só que puxava muito gancho para assistência. Aham. E atenção também. Então, a professora Guilhom, inclusive, que deu uma parte do módulo dessa matéria, por algum motivo, outra professora que deveria dar não deu, e que bom que também não pôde, sabe? Porque a gente teve uma experiência muito incrível. O que ela fez com a gente? Ela deu casos clínicos que tinha descrito como estava o paciente, o que ele relatava, e exames de sangue. Ok. Exames laboratoriais, né, de sangue. E aí, a partir disso, a gente tinha que fazer uma intervenção farmacêutica. Ok. E ela destacou muito bem. Você não vai simplesmente, encaminha pro médico. O médico que resolve, encaminha pro... Não. Isso não é pepino meu. É tipo isso, exatamente isso. Ela, como você pode ajudar esse paciente dentro do que você tá ali, que pode alcançar pra você conseguir ajudar. E foi exatamente isso, a gente. Nossa, foi muito interessante. Inclusive, o que ela tinha pensado de raciocínio pra resolver o problema dos casos clínicos foi outro diferente do nosso. Não que tivesse um errado ou certo, mas... dois caminhos diferentes que poderiam ser seguidos. E, nossa, foi muito incrível. A gente teve que produzir nossa própria receita. E às vezes a gente não pensa muito nisso, né? De a gente ter que fazer uma receita. No máximo a gente recebe a receita do médico. Tem ou não tem, né? Exatamente. Tá. A questão do cuidado farmacêutico é bem interessante da gente pensar, porque quando a gente pensa no farmacêutico, a gente pensa em serviço de bastidor. De bastidor. É o profissional que está ali fazendo a aquisição do medicamento, né? Fazendo todo aquele trâmite legal, o trâmite ainda burocrático, né? De licitação, ver se a empresa vai poder dar o medicamento, não dar o medicamento, quando vai chegar, qual a loja do medicamento, até quando eu posso ter cartas de empenho, enfim. Toda a parte de gestão, burocrática. Né? Burocracia. Você fala tipo, farmacêutico. E é o que você vai ouvir por aí. O farmacêutico é o profissional da papelada. É o profissional da burocracia. É ele que vai fazer a regulamentação. E sim, nós somos esse profissional. E o que é incrível, assim, porque muitos profissionais acham que a gente é o profissional cri-cri da saúde. E nós somos. E é muito legal ser conhecido por quê? Conhecido por isso porque a gente tem esse olhar minucioso sobre as coisas, né? Então, o serviço de bastidor é um serviço que é necessário. É um serviço de extremíssima importância. Por exemplo, fazendo aqui uma contextualização. Quando falta, por exemplo, um medicamento da atenção básica na aquisição, sei lá, uma losartana que está faltando. Lá na central de dispensação de recebimento, né? Na central de logística de Manaus. Está faltando losartana nos postinhos de saúde de Manaus. Não falando que isso seja o caso, né? Mas imagina o quanto de pessoas que isso afeta. O quanto de pessoas que por aí, que precisam dessa losartana, que estão sem. Né? E que, não falando que seja inteiramente culpa das pessoas que fazem essa gestão, mas que se elas não pensarem como fazer essa gestão, desabastecimento de medicamentos, ele pode influenciar a vida de milhares de pessoas. E isso vai para diversos contextos. Por exemplo, eu falei aqui do contexto de abastecimento municipal. Imagina no contexto de abastecimento estadual ou nacional. Né? E quando eu falo da questão de abastecimento e importância farmacêutica, não é só para medicamentos. A gente pensa em insumos de maneira geral, como, por exemplo, falta de vacina. Farmacêuticos também podem atuar nessa área, né? Interessante a gente puxar esse gancho aqui. Que a gente está também atuando nessas partes gerenciais e burocráticas chatas, né? Para não faltar medicamento. Então, essa parte de bastidor, o farmacêutico tem que estar presente. Então isso é muito legal da gente ver, reconhecer a nossa importância enquanto profissional de saúde. Tipo, eu não sou só o administrativo que está fazendo um pedido mensal. Eu sou um profissional da saúde que está fazendo isso. Eu sei a demanda, eu sei o quanto isso impacta, por exemplo, a vida de Dona Maria, que vai chegar no meu postinho 9 da manhã e não tem a losartana dela. Entendeu? Então a gente vai escalonar a nossa importância. Eu acho que falar sobre abastecimento é interessante, mas falar sobre cuidado farmacêutico vai além do bastidor. Então o meu trabalho na minha unidade de saúde, ele vai além de deixar minha farmácia abastecida. O meu trabalho é com o paciente. Eu sou profissional da saúde.
Então a Dona Maria que está sem o medicamento dela lá, ela precisa da minha atenção. Por exemplo, é muito difícil, por exemplo, a gente fazer como grandes redes do privado fazem, né? Tipo, ó, não tem medicamento aqui, quando eu vou puxar de ABC, loja tal, ou você pode ir loja tal. Aqui na Censa, né, na Secretaria Municipal, a gente já tem, por exemplo, o controle de estoque em tempo real. Então, por exemplo, eu sei que tipo, tá faltando um losartano na minha unidade, mas eu vou lá no site da Censa, eu consigo ver onde tem losartano para Dona Maria. Fala, Dona Maria, a minha unidade está sem losartana. Mas lá no bairro vizinho, que funciona de tal hora a tal hora, a senhora vai conseguir sua losartana. E isso, é claro, a gente está dando um exemplo claro para um medicamento, né? Agora imagine essa gama para toda a lista de medicamentos que a gente tem, né? A nossa lista padronizada. Então é interessante que o profissional farmacêutico, por mais que isso seja mínimo, tomou tipo, sei lá, 2, 3 minutos do meu tempo e ainda não sabe procurar onde é que tem, né? E isso é cuidado farmacêutico. E que vai além, assim, a Dona Maria não quer saber como funciona, por qual mecanismo a losartana vai atuar no organismo dela. Ela não quer saber isso. Ela quer saber se ela vai tomar o medicamento dela ou não. Então a atenção farmacêutica vai para além disso, entendeu? Então o cuidado farmacêutico, quando a gente tem tempo, que o nosso tempo é ouro, e eu falo que é ouro mesmo, a gente consegue fazer esse tipo de cuidado com o paciente, né? Ou se a gente tiver, e é uma das coisas que eu agradeço muito por ter na minha unidade, uma comunicação entre a nossa equipe médica, né, equipe médica e equipe de enfermagem. Eu falo, dona menina, a gente não tem agora, mas vamos ver se a gente consegue substituir, vou transferir isso para o serviço médico. E isso vai para além do medicamento. Por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de trazer o paciente que faz uso de medicamento controlado para fazer uma consulta farmacêutica, eu falo, olha, talvez isso seja demanda para psicologia, talvez isso seja demanda para o serviço social. Eu vou encaminhar a senhora. Isso é cuidado farmacêutico. O cuidado farmacêutico ele vai para além do medicamento. Como eu falei, ela não quer saber como é o mecanismo da losartana dela. Entendeu? O cuidado farmacêutico ele é, e principalmente no contexto do SUS, é a humanização. É ver que aquele paciente ali, ele tem outras demandas também, e que a gente, enquanto profissional da saúde, pode resolver. Ou ao menos ajudar. Ou ao menos encaminhar. Isso daí pega muito na questão da conversa como você falou, né, do tempo ali que o profissional vai ter com o paciente em si, né? E entrando nessa questão, entra também, devido ao tempo que tu está tendo com o paciente, as instruções que tu vai passar para o paciente e tudo mais. E um ponto aqui que quer trazer é a questão da qualidade, né, da coleta em si, e dos cuidados que tem, assim, pré-clínicos, ou seja, o cuidado que o paciente tem que ter com a amostra e tudo mais, como vai ter essa coleta, e também e outros pontos também referentes a como ele vai usar um determinado medicamento e tudo mais, né? E ver que um dos erros clínicos mais assim que há, né, acaba sendo a questão pré-clínica, pré-análise clínica, ou seja, o próprio paciente em si não estando muito bem instruído, às vezes, como você falou, poxa, 300 pacientes e tudo mais, e tu tem que, muitas vezes acaba que o farmacêutico em si não tem um tempo de qualidade, e acaba não tendo uma instrução boa, né? Acaba gerando isso, e há necessidade dessa conversa com o paciente para entender, né, essa questão da vida dele e tudo mais, né? E entram vários fatores nisso, né, referente à questão, às vezes, a questão da idade do paciente, sexo, e várias coisas do paciente, né, se ele está em jejum, dieta e tudo mais, né, se for realizar uma coleta em si, no caso. Mas o que tu pode trazer, assim, pra gente a respeito dessa questão do momento ali que ele está tendo, né? Então, o que acontece? Pensando em fluxo de atendimento, o paciente chega comigo no final do atendimento dele no postinho de saúde. Então o paciente já fez a coleta dele. O paciente já foi orientado como teoricamente deveria ser feita a coleta dele. Então, dependendo das vezes, a gente atende alguns programas na Secretaria Municipal que o paciente precisa, por exemplo, dar um feedback pra gente de algum exame, né? Por exemplo, quando a gente faz um programa de automonitoramento da glicemia capilar, que é medir a glicose de sangue, né? Fazer o monitoramento, o paciente precisa trazer o exame de hemoglobina glicada dele, por exemplo, né? E aí uma das coisas que já começa por aí.
O paciente sabe o que é uma hemoglobina glicada? Talvez não saiba, né? Mas o contexto é, como que você explica para o paciente, como que você fala a língua do paciente e explica para ele que é importante a importância desse exame, né? Então a gente tem na minha rotina, a gente tem esse cuidado com ele no fim da atenção, né? Da atenção que ele está tendo. Então ele já passou por erro de coleta, já passou pela toda essa fase pré-analítica que a gente fala, de análise da amostra. Então o erro já aconteceu. Mas aí como você, enquanto farmacêutico de uma unidade básica de saúde, consegue evitar esses erros? Eu falo que o profissional farmacêutico, antes de tudo, é um profissional de educação em saúde. Então uma das coisas que a gente tem que fazer é a educação da equipe, fazer reciclagem. Então o profissional que está no laboratório, por exemplo, que geralmente é um técnico de patologia, ele precisa também ser orientado, falar tipo, ó, o exame de glicemia você pode fazer até, sei lá, tipo 6 horas antes da coleta, 8 horas antes da coleta, né? Tem que orientar, para que ele possa orientar o paciente quando for lá, né? Ou, por exemplo, falar, tipo, se existe ou não necessidade de passar determinado exame se o enfermeiro pode passar determinado exame, se o médico pode passar determinado exame, para ver se ele vai responder aquela situação que ele está querendo, né? Por exemplo, acontece muito de pessoas diagnosticarem paciente diabético só uma glicemia em jejum. O paciente fez uma glicemia em jejum, sei lá, deu alterada, beleza, tá com diabetes. Não é assim. E não tem uma conversa, não tem Não nada, né? vai para além do número que apresenta ali no seu relatório. Aí vai ver, às vezes, o paciente só foi no rodízio na noite anterior e no dia seguinte vai fazer um exame. Ou pior, tipo, nos pequenos detalhes, assim, fala, tipo, tomei um cafezinho antes de sair de casa. Isso faz diferença. Quando a gente, por exemplo, pensa e aí vem para a parte mais academicista, né? A questão da absorção daquele nutriente que está chegando no estômago do paciente, né? A partir de que momento ele está começando a absorver a glicose? A dona Maria precisa saber disso? Não diretamente, né? Ela precisa saber por qual via, por qual transportador de glicose vai acontecer. Não precisa. Ela só precisa saber que, o jejum precisa ser respeitado para esse exame. Mas se eu vou fazer o exame B, C, D, E, que não precisa de jejum, a senhora pode se alimentar, porque não vai fazer diferença, né? Mas é claro também, orientar o paciente a não comer, sei lá, uma feijoada antes de fazer uma coleta, né? Porque existe uma outra coisa que a gente vê sobre qualidade de amostra, né? Quando a gente pensa, sei lá, na hora da coleta, né? Por exemplo, quando a gente faz uma coleta e o soro do paciente está muito lipêmico, né? A gente tem que fazer a diluição. E o paciente literalmente acabou de fazer uma alimentação, né? Ou outros exames que podem fazer interferência, por exemplo, o TOT-G. Vocês ouviram falar do TOT-G? TOT-G é um exame que a gente mede também a glicose, né? Um exame de tolerância oral, né? E o paciente vai fazer ingestão de glicose continuamente, né? Dependendo da situação. O TOT-G ele vai fazer essa mensuração basal no início e durante intervalos de glicose. Então é interessante que a gente faça essa orientação para o paciente. E não só fazer para o paciente, mas passar para toda a equipe de saúde. Uma das coisas que eu tenho implementado na minha unidade de saúde é que durante as reuniões que a gente faz mensalmente, né, com toda a equipe, a gente tem um momento de intervenção, né? E é interessante porque o profissional farmacêutico é o melhor profissional para fazer educação em saúde. Porque a gente entende de muita coisa. Então a gente, além de entender sobre o medicamento, né, que a gente é o profissional do medicamento, eu entendo, por exemplo, da área de análises clínicas. Que eu sei como faz, por exemplo, toda uma reação, toda uma coleta adequada, né? Em qual tubo, por exemplo, é a melhor coleta para fazer determinado exame. Isso é uma coisa muito bem consolidada, é claro, né? Mas a gente segue desse princípio, né? Ou, por exemplo, falar sobre a importância de prioridade de paciente para ser coletado. Né? Vai além da amostra clínica, vai para além do acordo, né? É interessante a gente manter essa relação, porque a gente sai dessa caixinha. Apesar de eu ter sido contratado para lidar com medicamentos, eu estou num contexto de unidade básica de saúde. Eu preciso fazer essa orientação, não só para o meu paciente, como para a equipe toda. E
a equipe de coleta, porque normalmente você vai, digamos que você passa tudo na UBS. Na UBS também faço a coleta para fazer os exames. Você é atendido, é passado o encaminhamento, aí você vai no dia seguinte ou 3 dias depois, não sei, para fazer a coleta. Esse pessoal que faz a coleta, necessariamente é farmacêutico? Não, então o que acontece? A gente não tem nem farmacêutico para a área de medicamentos, né? É uma coisa que é um gargalo. Na minha visão, seria interessantíssimo a gente ter farmacêutico para essa área. Porque eu mesma já fiz exame de sangue pelo SUS, né? E tipo assim, era 50 pessoas para ele coletar numa manhã. E aí você acaba ficando mais tempo do que deveria. Ele foi coletar meu sangue, já era tipo 11 horas quase, entendeu? E aí, tipo, porque era muita gente. E isso porque tava numa sequência de ficha. Entendeu? Então, tipo assim, se eu tava na frente de uma senhora, eu ia ser atendida primeiro e não a senhora. E aí a gente vê alguns percalços, né? Por exemplo, sobre a lei de prioridade, que é uma lei, né? E que precisa ser respeitada. E isso vai muito mais na questão de gestão, né? Gestão de equipe, a gestão de pessoas, a gestão de fluxo de funcionamento de atendimento, por exemplo, né? Nesse caso. Então, a gente, enquanto profissional farmacêutico, não tem nada a ver com medicamento. A gente também pode meter o dedo nisso, né? Falar, olha, o fluxo de atendimento está dando errado. A gente precisa priorizar paciente A, B, C, né? Primeiro, porque é lei, né? E segundo, porque determinadas condições biológicas, por exemplo, né? E acho que além disso também é o quanto isso vai influenciar no resultado do paciente lá na frente. Quando o médico receber esse exame, ele não tem noção de que horas foi coletado, quando foi coletado, de que forma foi coletado. Ele não tem. Então, se chega por acaso um resultado alterado, tipo um falso negativo ou positivo, relacionado àquele exame, o médico vai começar a fazer uma investigação ou até passar dar um diagnóstico, passar um... Isso se torna... Se fizer. Isso, se fizer. Fazer um diagnóstico já do paciente, sendo que às vezes é só pedir para refazer. Bora refazer esse exame que tá estranho esse resultado. Isso se torna, assim, digamos, bem desgastante pro paciente em si, né? E às vezes ele tem que se deslocar muito para chegar a um ponto, né? Ainda tem além do gasto desnecessário que o SUS tem, né? Não que tenha muito dinheiro para ele, mas é um gasto, sabe? Que é uma economia que a gente poderia fazer. Mas eu acho que o que torna essa situação mais chata é ver o quanto o paciente está se desgastando nisso. Sim, né? É verdade. Por falta de orientação. E de novo aqui, eu acho que até aquela que a gente tem que bater é na educação em saúde. Porque se os profissionais fossem devidamente educados, no sentido de orientados, no sentido de terem feito cursos de reciclagem, por exemplo, que sei lá, a dona menina tá coletando há 30 anos no mesmo posto de saúde. Pode ser que há 30 anos ela esteja coletando errado. Há 30 anos ela talvez esteja fazendo, soltando laudos, não ela, né, mas enfim, errôneos, por erros de análise pré-clínica da amostra, né? E por mais ainda por não orientação ao paciente, orientação da equipe, né? Então falar sobre, por exemplo, a minha área de atuação, que é a área de medicamentos, né? Por mais que a gente queira se colocar nessa caixinha, acontecem coisas para além da farmácia que para mim, enquanto farmacêutico, né, enquanto profissional que veio nesse contexto de generalização, né, no contexto de eu sei como funciona análises clínicas, eu sei como se interpretar um exame de análises clínicas, eu não posso deixar isso acontecer na minha UBS, sabe? Na UBS que funciona comigo junto, entendeu? Sim. E querendo ou não, eu também vou assinar por aquela UBS. O escândalo que, sei lá, acontece de um exame soltado errado por ABCD, fala, o Vinícius também atua naquela UBS. Então é inadmissível. E tem que lembrar que a gente é profissional de ensino superior. Né? A gente passou por uma educação ferrada. No caso da UFAM, no meu caso, eu passei 6, 7 anos na UFAM. Então eu tive um investimento de professores muito bons, professores doutores, sabe? Que estão ali, investindo na minha educação. Então acho que é dever meu repassar esse conhecimento também, né? Ou mesmo deixa eu falar, tipo, dona menina,
Eu acho que a senhora está coletando errado já tem um tempo, né? Vamos conversar sobre seus métodos de coleta. E isso está errado porque A, B, C, D. Né? Então é interessante a gente, se tiver tempo, né? Sair da farmácia para ver como funciona todo o esquema, né? E vou além. A profissional farmacêutico é capacitado para cuidar de sala de vacina. Por que a gente não tem um farmacêutico na atenção primária atuando na vacina? Né? Por que a gente não a gente estuda sobre vacina, não só a questão do mecanismo e tudo da vacina, mas como armazenar e toda essa questão burocrática. Então, vai. E eu sinceramente acho que é o mínimo. Falar sobre como se armazena. E o que eu acho é interessantíssimo, porque farmacêutico está em todo lugar. Desde a pesquisa de vacinas, então análise dentro de laboratório de pesquisa, para saber como funciona uma vacina, como que eu testo uma vacina, né? E o que um parêntesesão, né? Faz parte do mestrado que eu faço, por exemplo. Eu faço mestrado na área de vacinação, né? Trabalho com a parte da vacina da Covid, por exemplo, né? Então, por que eu que faço mestrado com isso não posso também orientar a sala de vacina da minha UBS que está do lado da sala da farmácia? Entende? Não tem por que eu me fechar só dentro da minha farmácia, me esconder atrás do meu balcão ou falar tipo, não tem medicamento ABC, sabe? Moça, não tem dipirona, vai em outro lugar. Não tem mais espaço pra gente. E eu acho que a nossa geração assim, de farmacêuticos novos, não dizendo que a geração antiga não faz, porque tem muito farmacêutico bom mesmo. Você fala que o cara é muito bom. Não existe mais espaço pra gente ser esse profissional. Não existe. Porque a tecnologia tá ali, né? O ensino tá ali. O privilégio de estudar com professores bons tá aí. E eu falo isso para além da UFAM, né? Eu falo isso porque tem muitos professores muito bons mesmo dentro de universidades particulares. Então não existe mais motivo da gente reproduzir um profissional que é apagado e que se faz apagado em diversos contextos, né? Aceita, assim, dão esse título e ele também aceita o título. Fala, tipo, né? Tô ótimo pra ser na minha drogaria, passar, tipo, um tempinho ali e vou cuidar, sei lá, do meu cabelo, sabe? É trazer responsabilidade pra si. Tipo, eu não estudei, sei lá, tipo, um período de química farmacêutica pra ter esse desempenho. E é claro que aqui eu coloco, tipo, diversas questões, né? Porque existem muitos percalços, né, de valorização de diversas maneiras, né, e até mesmo o cansaço de estar numa profissão que é desgastante. Talvez eu esteja falando isso tudo porque sou recém-formado, tá com todo o gás e tudo mais, mas a desvalorização cansa, no sentido de, e a gente vê na verdade no final dessa lista, a desvalorização financeira. A gente deveria ter um piso salarial melhor, né? A gente deveria ganhar de uma maneira mais, eu acho que até saudável. É saudável, porque a gente passa com muito estresse sendo farmacêutico. Profissional de drogaria, então, farmacêutico de drogaria, passa por um estresse imenso. Para ganhar pouco ainda, não faz sentido. E a gente é profissional de saúde. E eu faço um paralelo aqui, por exemplo. Uma das coisas que é muito interessante quando eu puxo o paciente para fazer consulta farmacêutica. Falo tipo, dona menina, seus exames estão assim, assado, seu medicamento está assim, assado, né? Acho que seria interessante a gente fazer isso, né? Não no sentido de mudar a prescrição, mudar a visão médica, né? Mas ela fala tipo, nossa, meu filho, você é tão inteligente, você deveria ser médico. Vocês vão ver que muita gente é comparado a isso. E eu sempre falo, não, eu sou muito feliz sendo farmacêutico. Talvez porque eu seja recém-formado. Mas a desvalorização, ela vem nesses sentidos. Tem farmacêutico inteligente bom pra caramba por aí. Profissional que você fala, tipo, ainda bem que ele é farmacêutico. E que bom que essa pessoa tá fazendo a diferença no ramo. Entendeu? Então são esses profissionais, por exemplo, que tem que servir de gás para as novas gerações. Porque são profissionais que você fala, tipo, o cara tá mostrando como é bom ser farmacêutico. E, assim, mais ou menos como é que funciona? Mais ou menos como funciona, assim, essa parte do, sabe, os exames laboratoriais? Okay.
para se relacionando com essa sua área de medicamentos. Como Ok. funciona mais ou menos isso? Assim, o paciente chega, eu tenho esses exames aqui, ou é você que puxa isso, sabe? O que acontece? Teoricamente, a gente não tem tanto essa abertura para mexer nessas áreas de cuidado com o paciente. Porque, infelizmente, a gente ainda é visto como um profissional que entrega o medicamento. Que entrega, que não faz orientação nenhuma. Então, a secretaria ela tem instituído algumas situações de programas, né? Por exemplo, na minha unidade, a gente atende muitos programas. A gente atende o programa de glicemia capilar, automonitoramento de glicemia capilar. A gente atende paciente com tuberculose, né? Faz tratamento para pessoas que vivem com HIV, né? PV-HIV. E faz tratamento de PrEP, né? Prevenção para exposição. A gente trabalha também com pacientes que estão na luta antitabagista, que querem parar de fumar, né? A gente faz também diversos acompanhamentos em diversos programas, né? Um grupo de idosos, geralmente a gente tenta se revezar, pelo menos aparecer lá para falar com os idosos. Grupo de gestantes, né? Ações em escola é uma das coisas que a gente está começando a fazer. Então, fazer essas atuações, e que eu vou fazer um paralelo aqui, para a atuação do PET, é de extremamente, de uma importância sem igual. Porque se você sabe montar um podcast, você sabe fazer uma orientação a um grupo de idosos, por exemplo. Se você sabe fazer, por exemplo, visitas em escola, você sabe falar de saúde pública em escolas. O profissional farmacêutico tem que estar inserido nesses lugares, né? E falando sobre o uso de exames, né, essa rotina de exames, eu acho interessante porque acontece muito em farmácia de bairro. Fala, tipo, meu filho, eu tenho esses exames aqui, você não quer dar uma olhada? Então, e é o que acaba sendo repetido, né? Fora desses programas que eu acabei de falar, muitos pacientes chegam comigo e falam assim, ô doutor, você não pode dar uma olhada nos meus exames, não? O médico não vai conseguir atender agora. Eu falei, tá bom, eu posso dar uma olhada, né? E aí a gente também tem que se lembrar de infelizmente ou felizmente, né? Que temos limitações. Apesar da gente estar vendo toda a evolução clínica do paciente, de que a gente está vendo, por exemplo, que a paciente esteja desenvolvendo uma diabetes ali, a gente jamais vai diagnosticar ninguém dentro de consultório farmacêutico. Não é responsabilidade nossa. Muitas vezes isso é ruim. Alguns profissionais acham ruim. E existem prós e contras sobre isso, né? O quanto que você pode se confiar, né? No sentido de se respaldar a partir só daquela mini consulta farmacêutica que você está fazendo. Pode ser até irresponsável, né? Pode ser só irresponsável. Mas isso não isenta a gente de falar, de passar o cuidado do que a gente sabe. Falar tipo, sua glicose tá alta, sua hemoglobina glicada tá um pouquinho alta, a senhora tem feito consulta médica? Como tá seus outros exames? Tem um exame de rim aí, de ureia creatinina, bora dar uma olhada? TGO, TGP, né? Antiga denominação. Como é que tá? Como é que tá o perfil hepático? Seu fígado tá bom? Bora dar uma olhada aqui nos exames. Fala, dona menina, a senhora precisa voltar pro médico, é interessante a senhora voltar, né? A gente precisa dar uma olhada nisso melhor. E não no sentido de passar bola, mas que o paciente entenda que ele também está sendo cuidado por um farmacêutico. Você fazer valer todo aquele período que você viu bioquímica clínica, por exemplo, né? Que você tenha visto uma parasitologia, né? Mãe mato, né? Mãe mato, que é o terror de muita gente. Mas é interessante porque não só para o paciente, mas e é o que acontece, graças a Deus, na minha UBS, que outros profissionais consigam chegar até você para tirar dúvidas. No sentido de o que acontece comigo. O médico A, B, C chega comigo e vem assim, eu tô achando esse exame de sangue muito estranho. Bora analisar junto? Eu falei, bora, claro. E não no sentido de falar, tipo, ser mais do que ele. E não deixar com que ele diminua o que eu sei. Entende? É que exista essa conversa da equipe multidisciplinar, multiprofissional. Então fazer valer, por exemplo,
a ideia da gente ser generalista, da gente ser um farmacêutico clínico. A gente não vê tanto isso na atenção primária, infelizmente, no sentido de acompanhar a ferro e fogo o paciente. Porque, como falei, são muitos pacientes que passam pela nossa farmácia todos os dias. Mas no contexto de farmácia hospitalar, por exemplo, o farmacêutico clínico está ali. E ele está conversando com o médico, né? Por exemplo, teve muitas vezes que no estágio que a gente faz no Getúlio Vargas, quando a gente trabalha, por exemplo, no âmbito de farmácia clínica, a gente fala, tipo, a gente vê que o médico fala assim, olha, eu vou perguntar da farmácia, porque a farmácia está de olho nos eletrólitos do meu paciente. Como está o sódio dele? Como está o potássio dele? Deu uma queda de 3 dias para cá? Como é que está esse paciente? A farmácia está de olho. O farmacêutico clínico está de olho. Então, trazer o farmacêutico clínico para além da área hospitalar é de extrema importância. E muitas vezes, nem sempre, o farmacêutico clínico está só nessa questão de análise de exames. A gente está além disso. A gente está na análise do paciente, das necessidades dele. Por exemplo, se ele está precisando de serviço social, psicologia, enfim. É isso. Sim, essa parte da interpretação, né, dos exames é só ali um grãozinho de arroz no monte de coisas que a gente pode atuar. Não só atuar, mas fazer a diferença, né? Inclusive, nessa aula, né, que a professora Guilhom, inclusive nossa tutora, deu pra gente, ela fala também, falando sobre o método Dader, né, que é justamente como fazer ali uma consulta farmacêutica, que é impossível no seu caso tentar aplicar o método Dader, né, mas pelo menos ali um pouquinho dele, né, eu acho que seria talvez interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, assim, porque a gente é um passo diferente, assim, de você criança, você adulto, né? Então, você criança é sua mãe que fala com o médico, né? Você não faz nada, você só vai. A sua função é só ir. E você, como adulto, não. Então, no terceiro ano do ensino médio, eu sabia que eu queria a área da saúde, só não sabia direito o quê. E aí, época do vestibular e tudo mais, eu sei que teve uma época que eu fiquei muito mal, e aí eu fui no médico, fiz um monte de exame. Eu lembro que, assim, saiu uma papelada grossa, assim, de exames, e eu fui no médico, o médico virou só até a segunda página, e não, você tá bem, tá só uma leve anemia, assim, mas pode ir pra casa. Eu fiquei, gente, não é possível. Não é possível. E eu acho engraçado hoje, porque... E eu acho engraçado hoje que, mesmo com a minha cabeça, assim, de terceiro ano, eu pensei isso, sabe? Poxa. De tipo, assim, não é possível que esse monte de exames não consiga dizer nada. E eu fui assim, pensando assim, caramba, que legal, eu vou lá. E ele com certeza vai explicar a parte bioquímica, o que significa esses exames, porque com certeza deve significar alguma coisa. E eu já tinha na minha cabeça de, assim, não necessariamente uma doença, mas que tem um desequilíbrio acontecendo aí, sabe? Pra que lá no futuro, talvez, se você não cuidar disso aqui, daqui a 5, 10 anos, talvez você desenvolva algo, sabe? Então é importante a gente olhar pra isso aqui. E eu acho engraçado porque eu já pensava isso. E quando cheguei na farmácia, eu pensei na área da saúde, né? E aí eu fiquei entre farmácia e medicina. Eu não sabia direito o que fazer, mas assim, eu queria essa parte de cuidado com o paciente, sabe? Essa parte de dar assistência de alguma forma. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu posso fazer isso na medicina. É incrível. E quando eu pensei em medicina ainda, digo mais, né? Eu pensei assim na parte de cirurgia, caramba, eu vou poder ajudar uma pessoa que precisa de uma cirurgia eu pensava algo assim super estrambólico assim mesmo, né? Coisa de adolescente. E aí depois que eu passei pra farmácia e quando eu entendi mais ou menos o papel do farmacêutico, eu fiquei, não, cirurgia cancela, porque é incrível você poder pegar o paciente ali na assistência primária e conseguir detectar um desequilíbrio que daqui a alguns anos pode virar uma doença e pode, por exemplo, ele precisa ir para uma sala de cirurgia. Exato. Então, você conseguir detectar algo. Você tá indo lá no comecinho. Isso, você conseguir detectar algo e evitar que ele vá para a sala de cirurgia, é incrível para mim. Eu fiquei, não, é isso. E é muito, muito gostoso, eu te falo da minha experiência, né? Quando a gente tem esse contato com o paciente, é o que faz valer a pena. Quando, por exemplo, a dona menina chega no meu consultório 2 meses depois de, sei lá, ter começado a tomar o antidepressivo dela. E é uma história real, né? Ela tinha acabado de fazer aniversário, eu vou lembrar disso pra todo sempre. E ela falou que tipo, não ia comemorar porque ela tava muito depressiva, né?
Enfim, fiz minha consulta farmacêutica, falei, tipo, olha, você vai tomar fluoxetina, um medicamento que vai agir assim, cansado, tem que tomar dessa forma, tem que tomar todos os dias, a senhora não pode deixar de tomar, se a senhora tiver em jogo, enfim. Fiz a minha consulta farmacêutica com ela, e 2 meses depois dela voltou e trouxe um pedacinho de bolo pra mim, né? Então, assim, esse tipo de recompensa faz valer que, por exemplo, tudo que eu passei na faculdade tem um propósito e vai fazer interferência direta na vida de uma pessoa. E muitas vezes não é fazendo uma cirurgia, né? Não é fazendo um procedimento invasivo. Às vezes é só dando uma orientação sobre o medicamento, né? E eu não falo isso de uma maneira reducionista, né? A gente fala, tipo, a gente só faz essa orientação. Mas isso é gigante para a vida do paciente, porque às vezes ele só precisa dessa orientação. Às vezes é só um distúrbio bioquímico, né? Uma quantidade de neurotransmissor que não está chegando ali, que vai fazer a Dona Maria, por exemplo, comemorar o aniversário dela. Entende? Esse é o tipo de impacto que o farmacêutico pode fazer. A gente tem visto recentemente, né? Eu acho que já tem uns meses, na verdade, sobre, por exemplo, a importância de fazer um aconselhamento farmacêutico para paciente que usa o medicamento controlado, psicotrópicos, né? O quanto isso impacta, por exemplo, na adesão da terapia, no sentido de alguns medicamentos eles demoram um tempinho para fazer o efeito terapêutico. Ele precisa alcançar uma concentração ótima para começar a fazer o efeito terapêutico. E é o que geralmente acontece com alguns medicamentos psicotrópicos, né? Ele precisa de uma concentração maior para poder fazer o efeito terapêutico. Então, quando eu falo para a dona menina, a senhora tem que tomar todos os dias, por no mínimo 3 semanas para começar a fazer efeito, é essa coisa que eu estou pensando, né? Ou, por exemplo, quando o paciente com tuberculose, ele começa o esquema dele, que é um esquema extremamente agressivo, que ele toma, sei lá, 4 antibióticos de uma vez só, né? Em 4 comprimidos, enfim. Fala, olha, a sua urina vai mudar, não se assusta. É normal, é do medicamento fazer isso. Então, análises clínicas, ela acaba trazendo também esse respaldo que a gente tem que ter quando conversar com o paciente. Outra coisa, né, por exemplo, e é uma das coisas que acontece na minha rotina. O paciente está 2 meses tomando um esquema de tuberculose, o esquema inicial, o esquema de ataque que a gente fala, né, e o bar dele continua positivo. Ele volta para a farmácia para pegar o medicamento. Eu sempre pergunto dele, e aí, como é que você tá? Tem conseguido dormir? Tem tossido? Passou a tosse? Febre noturna ainda tem? Tá com seus últimos exames aí? Posso dar uma olhada? E se eu vejo ou não se o bar negativou ou não? Dependendo daquele exame, claro que o médico vai ter uma conduta, né? Mas é interessante que eu sinalize também. Fala, tipo, ó, paciente ABC chegou aqui comigo e eu vi que o exame dele ainda deu positivo, né? Qual vai ser a conduta? O que a gente vai fazer, né? Ele vai continuar sendo tratado aqui, a gente vai caminhar para ele para uma unidade de referência. É trazer essa responsabilidade para a gente também. Ele não está ali só para pegar o medicamento, né? E, por exemplo, explicar por que é interessante fazer um bar de novo, né? Como a gente repassa, por exemplo, o que é interessante assim, né? Porque eu sou da Imuno, né? Por que é interessante a gente estar falando agora de fazer um IGRA, né? Um interferon, um exame de interferon para paciente com tuberculose? Muita gente não sabe responder isso, porque ele não tem a base bioquímica, a base da imunologia que a gente tem. Eu sei para que serve o IGRA. Eu estudei lá na imunoclínica. Eu estudei lá na imunobásica. O que é o interferon? O que o interferon faz? E por que é interessante a gente aplicar essa metodologia para um paciente com tuberculose, né? Então, a área de análises clínicas, apesar de ser uma área muito centrada na cabeça das pessoas, falar que tipo, o farmacêutico de análise clínica está dentro do laboratório, passando a amostra, apertando o botão na máquina. Não. O farmacêutico de análises clínicas também está em outras áreas. O farmacêutico de análises clínicas também está no farmacêutico de medicamentos, por exemplo, né? Ou, por exemplo, quando a gente vê paciente que utiliza determinado medicamento, determinada vitamina, e a cor da urina dele muda. Eu sei por que muda, porque eu sei bioquímica. Porque eu paguei bioquímica na faculdade. Porque é uma área de análises clínicas que eu também sei. Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu falo para ele, olha, quando você começar o tratamento para tuberculose, talvez sua urina mude de cor.
Ele precisa saber da bioquímica? Não. Ele só precisa estar ciente de que a urina dele vai mudar por conta do medicamento. Então a área de análises clínicas atua nessa forma também. E só continuando o gancho, né, lá do... Aí a primeira vez que eu vi a questão da interpretação de exames foi quando eu comecei a fazer estágio com uma farmacêutica, que ela tem um consultório farmacêutico hoje. Legal. E aí, a princípio, era só assim, pra eu produzir... Como a gente tá estudando sempre essa parte de biologia, bioquímica e tudo mais, ela, olha, produz alguns conteúdos pra mim, tipo, texto, pra eu postar no meu Instagram. Eu, tá. E aí, com o tempo, ela falou, olha, tu não quer me ver como é que é uma consulta? Eu falei, eu quero. E desde então, eu não perdi mais nenhuma, né? Acabou que eu comecei estágio com ela. E aí, foi a primeira vez que eu vi interpretarem os exames, né, laboratoriais de sangue. E, gente, eu fiquei fascinada, porque não é possível que uma única pessoa tenha tanto conhecimento desse pra passar pra alguém, não é possível. E a farmacêutica. E a farmacêutica? E eu fiquei, não, gente, não é possível isso, sabe? Eu nunca tinha visto e eu fiquei, assim, impressionada, encantada. E é muito maluco, assim, quando a gente vê, por exemplo, profissionais que são como a gente, que dão show. Dão show, assim, você fica tipo, caraca, o cara é muito bom. E tem muito farmacêutico assim. E muito farmacêutico que era assim e cansou. E ela comentou isso também pra mim, de assim, teve um momento que ela ficou, tipo assim, ela queria acabar com a fila do SUS. E pra você entender que você não é 5.000 pessoas, é difícil. Eu tenho dificuldade com isso. E aí ela comenta exatamente sobre essa questão também da saúde mental do farmacêutico que atende, tenta ser farmacêutico, não um dispensador de medicamentos. Ela falou exatamente isso que você falou, de tentar dar uma pequena consulta, pelo menos, ter ali pelo menos 10 minutos de contato com o paciente. E assim, ainda vou além, porque na faculdade a gente vê muito divididas as áreas. Eu lembro até hoje, quando eu estava ainda no início da faculdade, eu tive contato com uma pessoa que queria medicina, estava na faculdade, queria medicina, mas que gosta muito de farmácia, inclusive já até formou. E aí, farmácia, ele queria medicina, né, e ele tava, acho que ele tava naquele impasse de quero ou não quero essa faculdade, cara. Hoje, né, ele escolheu farmácia, mas enfim. E ele falou pra mim assim, cara, é muito chato a área de alimentos, eu não aguento, é muita matéria de alimentos. Alimentos não servem pra nada. E desse jeito. E hoje, no início eu super concordei com ele, eu falei, é verdade, isso mesmo. Não serve pra nada, é horrível, um monte de matéria. Mas hoje eu vejo que não. Por exemplo, quando você entende controle de qualidade de um estabelecimento, isso puxando o gancho para explicar que a gente precisa interligar, sabe? Quando a gente pensou nesse podcast hoje, eu fiquei, cara, a gente tá indo pra área de alimentos. A gente tá puxando o gancho para para medicamentos. E já tem podcast de medicamentos, vai sair, inclusive, ou já saiu, não sei agora nesse momento. Mas que a gente tem que entender que tá tudo interligado, sabe? Análises clínicas dá uma pincelada em medicamentos, alimentos dá uma pincelada em medicamentos e assim vice-versa entre todas, sabe? Quando você entende como funciona o controle de qualidade, como é que funciona para uma bactéria se desenvolver no alimento, como é que funciona para um alimento não desenvolver certas bactérias e não causar uma infecção aí alimentar, é nisso, sabe, que a gente tem que entender e passar esse conhecimento pro paciente, porque o paciente não sabe. Por exemplo, eu fiquei abismada quando eu vi a minha sogra descongelando carne num balde no sol, num balde de água no sol. Eu fiquei, não, gente, não é possível. Não é possível. Ela ia fazer um churrasco, e aí botou um monte de carne no balde, porque era muita carne, já vi muita gente, botou água e deixou no sol. Eu falei, como é que explica, sabe? Como é que fala? É nisso que você entra, entendeu? De entender que quando a gente vê na aula que pra você descongelar a carne, ou você deixa na geladeira, ou você bota direto no micro-ondas, porque aquilo ali vai causar uma população enorme de bactérias, não é à toa, sabe, que a gente aprende isso. Então eu acho que é nisso, assim, sabe, que a gente tem que pegar e entender isso fortemente, sabe? Todas as áreas são importantes. Eu vejo muita gente falando mal de análises clínicas também. Tem gente que gosta só do medicamento. E assim, não é que você vai inteiramente abraçar aquela área, mas que aquilo ali é muito importante para sua formação completa como farmacêutico generalista.
Exatamente, eu acho que esse que é o ponto, né? É entender justamente que isso é importante para sua formação enquanto profissional farmacêutico, né? Quando a gente fala de vigilância sanitária, a gente fala sobre diversas coisas. É bonito ver quanto que a gente pode alcançar. Sim. A gente pode alcançar muitos lugares legais, né? E mais do que isso, assim, puxando sardinha um pouco para a educação, né? O quanto que a gente pode ensinar sobre isso, né? É verdade. Sobre diversas coisas que falam sobre muita coisa, né? Sobre, por exemplo, por que é interessante fazer a limpeza da cana-de-açúcar ou do açaí que a gente está batendo ali, né? Por exemplo, né? Por que é interessante verificar, ter esse controle de qualidade de micro-organismos, né? É interessante porque, como eu falei antes, né? Parece muito serviço de bastidor, né? Tipo, a vigilância sanitária tá fazendo bastidor ali pra gente comer tranquila. Mas não é, a gente tem que dar as caras também, falar tipo, faço isso e isso, por isso, isso e isso, né? Acho que o farmacêutico tem que caminhar por esse lado de valorização dele mesmo, né? Sim. E, assim, quando falam farmacêutica ou é o profissional do medicamento, tipo, realmente, mas eu acho não é só isso, sabe? A gente fica preso ali como se a gente só tivesse funcionalidade se aquele paciente usa um medicamento. Se ele não usa, não tem funcionalidade. Ou então, tipo assim, ele tem que tomar o medicamento. Bora procurar alguma coisa aqui pra ele tomar, porque ele tem que tomar. Pra ele vir aqui e eu atender ele. Não é exatamente isso, sabe? Durante esse estágio que eu fiz com essa farmacêutica, ela usa muitos suplementos, né? E aí, nessa questão, tinha uma paciente que tinha muito problema com prisão de ventre, né? E aí, tipo assim, ela ficava 5 dias sem evacuar. E aí ela passou alguns probióticos e tudo. Na maioria dos casos, ajudava muito. Probiótico, assim, era tiro e queda. Quem tinha, pode tomar, que certeza que... E voltava a regular, normal. E assim, coisa assim... É loucura. Isso já entra em outro assunto, né? Da questão do cérebro. O pessoal fala que o intestino é o segundo cérebro. De melhorar a atividade, a energia e tudo mais. Mas assim, ela não resolveu o probiótico. Diminuiu o tempo de evacuação, mas assim, ainda ficava assim de 3 dias. Ainda ficava assim, sério. E aí, o que ela fez? Além dela fazer a consulta toda, ela também dá uma orientação nutricional. E assim, cara, é coisa simples. É coisa simples. É assim, você tem que beber água e você tem que fazer uma boa alimentação. Basicamente é isso. É isso. E aí eu fui perguntar dela como é que ela tava e tudo mais, né? Ela falou assim, o probiótico não resolveu. Eu falei, tá, mas como tá a sua alimentação e tudo mais? Ela me explicou já direitinho como abordá-los, né? E, tipo, perguntar tudo. E aí, como tá a sua alimentação e tudo mais? Quando eu consumo fibra, eu tiro e queda. Eu fiquei, meu Deus, é isso, sabe? É isso, não é só um remédio, um probiótico. Às vezes é a alimentação que você dá ali, a orientação básica, sabe? De você tem que beber bastante água, porque às vezes pode ser água, mas também às vezes é alimentação. E é uma informação básica ali que puxando assim pro nutricionista, né? A gente não tá brigando ou invadindo o espaço dele, porque é claro que o nutricionista é fundamental e o papel dele é fazer um cronograma, né, e tudo mais, alimentar, mas é só dar uma orientação. Tipo, você precisa acrescentar grupos alimentares na sua alimentação. Interessante a gente falar sobre isso, porque enquanto farmacêutico a gente tem que salientar que a gente é farmacêutico. Que, por exemplo, quando o paciente chega no meu consultório e fala, eu não sou médico, eu sou enfermeiro, não sou nutricionista, eu não sou educador físico, muito menos psicólogo assistente social. Eu sou farmacêutico, né? Mas eu vejo que a senhora tem demanda da nutrição, demanda da psicologia, demanda do serviço social. Preciso que a senhora volte numa outra consulta médica para falar sobre isso, que é interessante também o médico saber. Entendeu? É justamente ressaltar que, conheço essas outras áreas, não posso ultrapassar meus limites, mas eu sou farmacêutico. E eu tenho que dar essa orientação também para a senhora. Exatamente, ela comenta muito sobre isso também. Ela já pegou muito caso que às vezes, tipo, ela chegou para paciente, ela tinha muitos problemas, né, emocionais e físicos também, né, que é relacionados à saúde. E aí chegou um momento que ela conseguiu resolver tudo, com acompanhamento com o médico também que ela tinha. E aí ela chegou pra paciente, tipo, numa consulta já de retorno, acho que é a 3ª ou 4ª, não sei. E ela falou, olha, tá tudo ótimo. Com a avaliação que a gente fez do exame de sangue, tá tudo muito bem. E assim,
a partir de agora, a sua demanda é com um psicólogo. Não é mais comigo. Uhum. E aí ela explicou isso, assim, maravilhosamente bem pro paciente, sem deixá-lo mal ou algo do tipo. E aí indicou, né, ia procurar um tratamento, e ela começou o tratamento. Inclusive, até hoje ela ainda faz com psiquiatra e psicólogo. E assim, tá muito bem. Muito bem. É incrível isso, sabe? Você entender. Além do seu papel, que você. Além do que você aprende na faculdade, entender também o seu papel. Não só o seu papel, mas além dele. Exato. Não é difícil, sabe? Você detectar e falar, olha, talvez você tenha que ir para um acompanhamento com um nutricionista. Quando a gente trabalha, por exemplo, na equipe multi, né? E é o caso, por exemplo, da unidade de saúde da família que eu estou inserido, é interessante saber com o que seus colegas trabalham, sabe? Vocês batem pontos juntos, mas você trabalha com o quê, sabe? O que você pode também ajudar o paciente que talvez passe lá comigo, entendeu? É interessante a gente, antes de falar sobre medicamentos, mas sobre como orientar, como encaminhar, né? Eu acho que é o pilar, assim, do SUS. É exatamente isso. Bom, então, acho que é isso, né? Assim, a gente tem um mar aí de coisas pra comentar. Se deixar ele, acho que a gente teria uma semana de assuntos pra comentar sobre isso, porque tem muita coisa pra falar. E não só dessa área, mas assim, várias áreas de atuação do farmacêutico. Mas aí espero, né, que a gente tenha conseguido passar de alguma forma um pouco das análises clínicas, um pouco do que é ser farmacêutico, trazer um pouco aí da importância de tudo isso, a importância de várias coisas estarem interligadas e a importância de você entender além do seu papel como farmacêutico, como pessoa também. E também a experiência, né, do Vinícius. Acho isso muito importante, a gente entender o que a gente pode trabalhar. A gente estava, antes, né, de começar o podcast, a gente estava até comentando sobre isso. Sobre entender também as áreas que você pode atuar. Eu, quando comecei a faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia o que fazer. Inclusive, quando eu formei, quando eu passei, eu te falo, vai abrir uma farmácia, vai ficar, ou vai trabalhar numa farmácia e ganhar no máximo 4 mil por mês. É isso. Desse jeito ele falou. Eu vi isso também. Desse jeito. E tipo assim, eu tinha acabado de passar. Eu fiquei tão feliz quando eu passei. E ele jogou essa, sabe? Desmotiva. E a minha prima tinha começado medicina. Então, tipo assim, ela que, na época, né, ela era queridinha, assim, porque ela tinha começado medicina e eu tinha acabado de passar em farmácia. Mas o interessante é que a gente tem um campo pra ir. Pois é, e pra mostrar também, né, e ganhar espaço, ganhar o espaço que já é nosso, na verdade, né. E aí, bom, acho que é isso, não sei se vocês têm alguma coisa também a comentar. Bom, agradecer aqui a presença do Vinícius, né, por poder estar falando bastante a respeito do assunto e dar uma visão, assim, de que da área da atuação, né, sua. E que tem muitas coisas aí, como foi falado aqui, que estão interligadas, né? E é isso. Eu gostei muito do papo, foi muito legal, gostei muito da sua experiência. Então, abriu meus olhos, assim, para essa área da saúde. Que bom. Então, é isso. Beleza, mais uma vez, muito obrigada, Vinícius, pelo seu tempo e tudo mais. Foi corrido, a gente remarcou, mas deu tudo certo. Eu espero que vocês também gostem. E acompanha aí, porque vai vir muita coisa legal. Esse é só o primeiro mês ainda de podcast nesse formato. Vai vir muita coisa aí, espero que vocês gostem. Obrigado, gente. Obrigado.